Salve, salve, nação tricolor. Um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um Opinácio do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que vocês sejam informados quando a gente produzir aqui conteúdo no nosso espaço. E para completar, pega esse link e compartilha com geral, para a gente trazer a nação tricolor para estar aqui participando do canal Bara Bahia. Mas vamos ao assunto de hoje, Opinácio de hoje, e ele, né? Ele aqui é o nosso assunto, Gilberto, Gibagol, e tá aí aquela velha pergunta cuja resposta é a resposta do milhão, né? Gibagol fica ou não fica? Eis a questão. Claro, a gente não está aqui trazendo informação, a gente vai trazer aqui uma opinião, é bom que isso fique bastante claro, e a gente vai trazer uma opinião trazendo fatores que indicam de repente que ele poderia não ficar e fatores que de repente indicariam que Gibagol pode ficar mais uma temporada. E aí tá você acompanhando aqui, e você vai pegar esses fatores, colocar em sua própria balança e avaliar se Gibagol fica ou não fica. Não é futurologia, ainda que a gente não consiga cravar, evidentemente não estamos aqui com este objetivo, mas vamos trazer aqui de forma racional alguns fatores para que a gente coloque cada um em sua balança e reflita realmente aí se a nossa perspectiva é mais para ficar ou mais para não ficar. Tá aí. Vou começar com os fatores que de repente indicariam o Gibagol não ficar e seguir novos ares aí, tá? O primeiro fator que eu traria acerca de repente dessa não continuidade dele é o fator financeiro. Gibagol é o atual artilheiro da Série A, está bastante valorizado no mercado e isso efetivamente dispensa a apresentação. Provavelmente vai ter um assédio grande de outros clubes em busca de Gibagol aí para a próxima temporada. Claro, o Bahia fará todo o esforço, mas por outro lado não tem milagre, tem mercado aí forte. Por exemplo, o futebol japonês que corteja Gilberto há bastante tempo, evidentemente buscaria investir alto em um atleta que é o artilheiro da Série A de um Brasileirão, pelo menos até então. Então, nessas circunstâncias, se a elevação for muito realmente gritante, não tem como competir, infelizmente, a gente teria que assumir os nossos limites. Ainda que o Bahia, claro, faça todo esforço para ultrapassar esse teto em relação a Gibagol. Segundo ponto que eu traria é a vontade do atleta. Gilberto é muito grato ao Bahia, se ele ficou esse tempo todo é porque ele quis efetivamente ficar no Bahia. Mas se em algum momento ele passar a entender, como já deu ares aí de que entende, de que o ciclo está se encerrando porque a missão foi cumprida, e aí ele trocou o nome na história, maior artilheiro do Bahia em Série A, e trocou o nome na história porque ganhou a Copa do Nordeste com o nosso Esquadrão de Aço e queria entregar um título para o Bahia. Isso ele sempre dizia que queria retribuir o Bahia com algum título. De repente, se assim ele entender, ele fará uma leitura de ciclo encerrado e seguirá a carreira em um outro clube de futebol. Tá aí dois fatores que eu considero importantes para de repente indicar que Gibagol não fica. Mas aí eu vou trazer, por outro lado, fatores que podem indicar que Gibagol fica. Primeiro ponto, também pode ser a vontade em relação à questão familiar. Gibagol é um cara muito família, a família é muito adaptada a Salvador para completar. A família dele e da esposa moram próximo aqui no Nordeste e isso facilita bastante com a filha pequena, com o próprio cachorrinho deles, de estar nesse contato familiar, valorizando bastante essa reunião familiar. Então, o primeiro fator familiar, de repente, isso pese para ficar mais uma temporada no nosso Esquadrão de Aço. Segundo detalhe aí é o seguinte, é uma questão sutil, mas que a gente busca refletir aqui para trazer para vocês essa reflexão. Gibagol, nessa última semana, em uma entrevista que ele deu a um site que cobre o Esquadrão de Aço, ele comentou o seguinte, ele disse lá na entrevista na rádio que ele já tinha uma decisão tomada, mas que não revelaria ainda. E onde é que eu quero chegar? Quando a gente fala que tem uma decisão tomada antes de se encerrar o campeonato, regra geral, você se refere a uma decisão tomada que não tem o potencial de frustrar lá na frente o torcedor. É aquilo. Se ele soubesse que ele já não iria ficar, provavelmente ele não falaria nada. Não diria que há uma decisão tomada. Agora, se por outro lado, ele tem uma perspectiva de trazer uma informação positiva para a nação tricolor, ele já planta essa sementinha. Olha, eu tenho uma decisão tomada. E tá aí. Esse é um fator para mim que pesa bastante. Claro, ele está certo em não antecipar nada. E, a depender das circunstâncias atuais, de repente, Gibagol fique aí para mais uma temporada. E eu vou trazer mais um detalhe que é o seguinte. Perspectiva de um ano aí, de repente, com mais títulos para o Esquadrão de Aço. Bom, pesa para mim dois fatores. Guto Ferreira ficar, Guto Ferreira valoriza muito e otimiza o trabalho de Gibagol, sabe usar muito bem o atleta. E o segundo elemento vai ser o desempenho do Bahia nessa Série A, nessa atual temporada. Se o Bahia for bem, não for rebaixado, Deus queira que não, os deuses do futebol nos ajudem. Para além disso, conseguir uma vaga pelo menos na Sul-Americana, de repente Gibagol com Guto Ferreira no trabalho, reforçando esse elenco, ele pode pensar aí com o retorno efetivo da torcida para 2022, que pode ser um ano histórico, mais um ano histórico, e ele falou muito bem sobre isso na reportagem. De repente ele pensa em entregar
entregar um título internacional para o Tricolor de Aço. Tá aí, são esses 3 fatores que eu diria que ele pode ficar, mas enfim, é esperar o final da temporada, tudo vai vir no momento certo, é valorizar bastante este jogador diferenciado no nosso elenco, claro, ninguém é maior do que o Esquadrão de Aço, as pessoas passam, o ciclo se encerra e o Bahia fica, mas estamos falando de Gibagon, um cara que tem nome já aí na história do nosso Esquadrão de Aço, é um jogador que tem que ter efetivamente um tratamento diferenciado com respeito a todo o restante do elenco, e a gente torce que ele fique. Agora, não tenho dúvida, todo esforço vai ser feito, o Bahia precisa também responder em campo, e o mais aí é contar com fatores que acabem facilitando e que Gibagol acabe ficando com perspectivas de crescer e ganhar mais um título aí importante para o nosso Esquadrão de Aço. É isso, que assim seja, e qualquer novidade a gente vai trazer para você, Nação Tricolor. Tamo junto, saudações tricolores, e até a próxima.